Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E olha só, você pode se tornar um membro e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra usar nos comentários. Você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão Valeu, assim o seu comentário fica em destaque. Talvez nenhum outro artefato mágico seja tão simbólico no mundo bruxo quanto a varinha das varinhas. Uma varinha que, segundo a lenda, teria sido fabricada pela própria morte, feita da madeira de sabugueiro e contendo como núcleo o pelo da cauda de um testralho. Sendo assim, considerada a varinha mais poderosa do mundo. Embora estudiosos do ramo e sábios como Albus Dumbledore acreditem que a varinha não teria sido um presente literal da própria morte, mas sim uma criação de Antioch Peverell, um bruxo poderoso e talentoso que também sucumbiu ao seu poder, é inegável que sua história tem um rastro marcado por crueldade e morte. Sendo a lenda verdadeira ou não, o fato é que a invencibilidade da varinha do destino, varinha da morte ou varinha das varinhas não vem apenas da história narrada no Conto dos Três Irmãos que Beedle, o bardo, imortalizou em seu livro, mas sim de uma complexa teia de simbolismos herdados de mitologias celtas, nórdicas e europeias medievais que foram entrelaçadas à história de Harry Potter com maestria. Para começar, a percepção de poder da varinha das varinhas surge em torno dos próprios elementos do qual ela é feita. A madeira de sabugueiro é tida como uma das mais raras para se usar na fabricação de varinhas, além de ser considerada a mais difícil de se dominar. Mais do que qualquer outra, o sabugueiro é uma madeira que contém uma magia poderosa, e a varinha fabricada com ela despreza permanecer com qualquer dono que não seja superior aos demais à sua volta. É preciso ser um bruxo notável para manter a varinha de sabugueiro por qualquer período de tempo. E se engana quem pensa que a árvore de sabugueiro foi escolhida por acaso para ser a madeira da varinha das varinhas. Fora dos livros de Harry Potter, ela carrega simbolismos muito interessantes. Nos tempos celtas, segundo o Ogham, calendário que associava períodos do ano a diferentes árvores, o sabugueiro, chamado Tron, regia o final do ciclo anual ligado ao Samhain, festival que marcava o Ano Novo Celta, um momento em que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se misturavam. Inclusive, esse ritual é uma das bases para o Halloween moderno. É justamente nesse período que, em muitas culturas, a magia se torna mais potente. E não por acaso, a varinha das varinhas é apresentada em uma história sobre enganar a morte. Especialmente nas Ilhas Britânicas, o sabugueiro é uma árvore profundamente ambígua, associada tanto à proteção quanto à maldição. Era considerada a árvore da transição, um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Antigos camponeses acreditavam que cortar um sabugueiro sem a devida permissão poderia atrair a ira de espíritos, como a Dama do Sabugueiro, um espírito guardião que abençoava ou amaldiçoava quem ousasse cortar sua madeira sem permissão. Isso ecoa a ideia em Harry Potter de que a varinha das varinhas não se deixa dominar por qualquer bruxo. Essa duplicidade de proteção e perigo, bênção e maldição, está encravada na essência da varinha das varinhas, que oferece poder imenso, mas também sela o destino de quem busca possuí-la de forma arrogante. A conexão direta com o limiar entre a vida e a morte explica muito sobre a varinha das varinhas. Em Harry Potter, ela é inseparável do tema mortalidade. Só passa de dono quando o portador anterior é derrotado, quase sempre através da morte ou humilhação. Em algumas tradições, a árvore de sabugueiro não era utilizada para fazer ferramentas comuns, mas sim talismãs, instrumentos de magia e bastões rituais, o que reforça a escolha dessa madeira para um artefato que, essencialmente, é um símbolo de grande poder na história de Harry Potter. Nos mitos celtas, bastões e varas feitas de madeira especial eram ligadas aos druidas, que usavam galhos de certas árvores para canalizar o Awen, que era a inspiração divina. Entre essas árvores, o sabugueiro estava como uma das mais temidas e respeitadas. A ligação com a profecia e com o controle sobre a morte é clara.
quem portava um bastão de sabugueiro era visto como alguém capaz de enxergar o outro lado e conversar com o outro mundo. Já no paganismo germânico, os galhos do sabugueiro eram usados em rituais fúnebres como proteção da travessia das almas para outro mundo. Em todos esses casos, o simbolismo do sabugueiro com a morte é muito forte. Seja como for, o fato é que, em Harry Potter, foi construída uma aura de poder da varinha não apenas pela narrativa da invencibilidade, mas por uma rede de referências culturais fora da história. O mais irônico e mais rico, simbolicamente, é que em quase todas essas tradições, o sabugueiro não é apenas uma madeira de poder, mas também uma madeira de limite. Ela dá, mas também tira. Protege, mas também amaldiçoa. Essa dualidade está no cerne da varinha das varinhas. Quem busca dominá-la invariavelmente encontra sua própria ruína. Assim como essas mitologias do mundo real em que o sabugueiro exige respeito e humildade, no mundo bruxo ele pune a arrogância com a morte. E se a madeira dessa varinha já carrega um simbolismo enorme, o seu núcleo não seria diferente. O pelo da cauda de um testralho é raríssimo. Afinal, essas criaturas são visíveis apenas para quem testemunhou a morte, mas além disso, conseguiu digeri-la, compreendê-la e aceitá-la emocionalmente. Os testralhos não simbolizam o medo da morte, mas o entendimento dela. Eles carregam uma aura de melancolia calma, como guias entre mundos. São gentis e bondosos, embora um tanto intimidantes na aparência, o que infelizmente contribuiu para perseguições e maus-tratos ao longo dos séculos. Esses cavalos carnívoros são emblemáticos de uma jornada para outra dimensão e recompensam todos que confiam neles com fidelidade e obediência. E um detalhe muito legal é que os testralhos parecem ter uma ligação muito mais forte com bruxos que descendem dos celtas. Agora, fora do universo de Harry Potter, existem alguns cavalos com conexões muito fortes com a morte. Na mitologia celta, existem os cavalos sobrenaturais que fazem o transporte de almas entre os mundos, como o Puka, um espírito metamórfico que muitas vezes assume a forma de um cavalo negro com olhos brilhantes e em algumas versões folclóricas carregava viajantes noturnos em jornadas estranhas, às vezes levando-os para lugares desconhecidos, outras vezes para o Otherworld, o domínio das fadas, que na tradição céltica é também conhecido como o Além-Vida. Já na Escandinávia, a figura de Helhest, o cavalo espectral de 3 pernas que era montaria da deusa Hel, desempenhava função semelhante, conduzindo mortos ao submundo. Na Grécia Antiga, a imagem dos cavalos negros de Hades remete a esse arquétipo, seres que não são o fim em si, mas o transporte para a próxima etapa da existência. Os testralhos carregam fortemente todos esses simbolismos e representam a morte, mas não como algo ruim, mas sim como algo natural, parte do processo. O pelo do testralho, como núcleo da varinha das varinhas, unido à madeira de sabugueiro, a transforma em um elemento que não é apenas sobre poder, mas sobre atravessar o véu. É um núcleo que exige do bruxo não só habilidade mágica, mas uma compreensão íntima do que significa perder alguém e seguir adiante. Quando combinados, a madeira de sabugueiro, árvore de encerramento e renascimento, com o núcleo de testralho, que representa o guia entre mundos, o resultado é um artefato que no fundo é mais um símbolo do que uma arma. A varinha das varinhas não é, portanto, apenas a mais poderosa por sua habilidade de canalizar magia de forma perfeita ou de fazer coisas que outras varinhas não fazem e até mesmo é considerado impossível para os estudiosos do ramo. Ela é poderosa porque é um artefato que contém a essência do transcender, do entender o começo e o fim como partes de um ciclo, do poder que nasce justamente da aceitação da morte e da transformação. Assim, a varinha é mais que varinha. É um símbolo mágico que atua no limite do mundo dos vivos e o desconhecido além. Não é à toa que sua história esteja ligada ao ceifador no conto das Relíquias da Morte. A narrativa mítica que envolve a varinha carrega a mesma lição ancestral presente em séculos de mitologia. O poder supremo pertence apenas a quem entende que a morte não é inimiga, mas parte do caminho. E, ironicamente, em sua maioria, é quem não possui esse entendimento que busca a varinha das varinhas. Por isso,
que todos que a possuíram por um breve tempo e caíram. A varinha pertenceu por pouco tempo àqueles que a tiveram pela força. O verdadeiro poder da varinha das varinhas não é vencer batalhas ou subjugar inimigos, mas lembrar que a morte é apenas parte do processo. É por isso que a varinha reconhece o Harry como seu verdadeiro mestre, não só a varinha, mas as outras relíquias, porque ele, diferente de todos que buscavam as relíquias, não buscava para evitar a morte, mas sim a aceitou e entendeu que seu sacrifício era necessário, o seu sacrifício sem garantias era necessário para que Voldemort fosse derrotado, para que o mal que ele lutava fosse derrotado. No fim, a varinha das varinhas é um lembrete de que poder sem sabedoria é apenas um atalho para o túmulo que aqueles que a buscaram tanto tentaram evitar. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre os significados da madeira e do núcleo da varinha das varinhas e como ela é tão poderosa, por que ela é tão poderosa em sua essência. Se você gostou, o seu like é super bem-vindo, o seu comentário também, qualquer coisa que você tenha a agregar, a comentar aqui embaixo, fica à vontade. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.